E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 34, chamado Os Recém-Chegados do Umbral. Gente, vocês vão ver muito estado de perturbação, né? E um pouquinho de como eles fazem o resgate, né? Já foi explicado um pouco no capítulo anterior. E agora nós vamos dar continuidade. Estacaram as matilhas de cães ao nosso lado, conduzidas por trabalhadores de pulso firme. Daí a minutos, estávamos todos enfrentando os enormes corredores de ingresso às câmaras de retificação. Servidores movimentavam-se apressados. Alguns doentes eram levados ao interior sob amparo forte. Não somente Narcisa, Salústio e outros companheiros se lançavam à lide, cheios de amor fraternal, mas também os samaritanos mobilizavam todas as energias no afã de socorrer. Alguns enfermos portavam-se com humildade e resignação. Outros, todavia, reclamavam em altas vozes. Bom, logo no começo, ele já fala aqui, ó, matilhas de cães. Lembra no capítulo anterior? Que foi, André Luiz fala a respeito de animais que existem na ajuda do resgate daqueles irmãos que são chamados de samaritanos no resgate do umbral, né? Então sim, gente, eles usam esses cães e tem também umas aves voadoras, né? Que são chamadas azibes, né? Que servem para amedrontar, né? Possíveis ataques dos nossos irmãos mais infelizes. Aqueles que se travestem de animais também, né? Tipo lobisomens, que a gente chama de zoantropia, né? Para eles colocarem medo para que os samaritanos não façam os resgates. Então, sim, esses cães e essas aves voadoras, essas ibis, né? Elas servem para afugentar essas entidades, tá bom? Atacando igualmente o serviço, notei que uma velhota procurava descer do último carro com muita dificuldade. Observando-me perto, exclamou espantada: "Tenha piedade, meu filho. Ajude-me, por favor." Aproximei-me com interesse. Cruzes credo, continuou benzendo-se. Graças à providência divina, afastei-me do purgatório. Ah, que malditos demônios lá me torturavam! Que inferno! Mas os anjos do Senhor sempre chegaram. Gente, então vocês veem, né? O umbral, gente, é sim comparativo ao purgatório dos católicos, né? Onde que é o inferno? O inferno é na terra. Nós passamos todas as provas de fogo, né? Literalmente falando, aqui no planeta Terra. Vocês querem um exemplo? Numa das palestras do Haroldo, não, minto, é um podcast que o Haroldo estava participando, a pessoa questiona, mas e o inferno, a existência do inferno dos católicos? Haroldo, para quem não sabe, Haroldo Dutra, ele é juiz de direito, né? E ele estava diante de um preso, né? Que estava indo ao julgamento já por várias vezes, né? Aí Haroldo questiona, né? Haroldo questiona e fala: mas você tem 12, 14, 15 homicídios nas costas, né? Você não se arrepende disso? Você não se questiona o porquê de tanto homicídio? Diz que o preso falou assim: ah, doutor, eu gosto. Quer dizer, é o mal na sua mais plena forma, né? Então, gente,
Para que existe o inferno católico? O inferno é aqui. O inferno é aqui. A maldade, o egoísmo predominante, as guerras, tudo predomina de mal no nosso mundo. Aqui é o inferno. O umbral é o purgatório. É um período que você passa para que você avalie tudo que você fez de ruim. E na hora em que você começar a se arrepender, os amigos espirituais vão lá e te resgatam, né? Então é isso. Ajudei-a a descer tomado de extrema curiosidade. Pela primeira vez, ouvia referências ao inferno e ao purgatório, partidas de uma boca que me parecia calma e ajuizada. Talvez, obedecendo mais à malícia que me era peculiar, interroguei: vem assim de tão longe? Falando desse modo, afetei ares de profundo interesse fraternal, como costumava fazer na terra, olvidando por completo naquele instante as sábias recomendações da mãe de Lísias. A pobre criatura, percebendo meu interesse, começou a explicar. De grande distância. Fui na terra, meu filho, mulher de muitos bons costumes. Fiz muita caridade, rezei incessantemente como sincera devota. Mas quem pode com as artes de Satanás? Ao sair do mundo, vi-me cercada de seres monstruosos que me arrebataram em verdadeiro torvelinho. A princípio, implorei a proteção dos arcanjos celestes. Os espíritos diabólicos, entretanto, conservaram-me enclausurada. Mas eu não perdi a esperança de ser libertada de um momento para outro, porque deixei uns dinheiros para a celebração de missas mensais por meu descanso. Olha lá. Você vê que ela achava que o dinheiro iria salvá-la do purgatório, né? Atendendo ao impulso vicioso de perseguir assuntos que nada tinham a ver comigo, insisti. Como são interessantes as suas observações. Mas não procurou saber as razões de sua demora naquelas paragens? Absolutamente não. Como lhe disse, enquanto estive na terra, fiz o possível para ser uma boa religiosa. Sabe, o Senhor que ninguém está livre de pecar. Meus escravos provocavam rixas e contendas, e embora a fortuna me proporcionasse vida calma, de quando em quando era necessário aplicar disciplinas. Os leitores eram excessivamente escrupulosos e eu não podia hesitar nas ordens de cada dia. Não raro, algum negro morria no tronco para escarnamento geral. Outras vezes era obrigado a vender as mães cativas, separando-as dos filhos por questões de harmonia doméstica. Nessas ocasiões, sentia morder-me a consciência, mas confessava-me todos os meses quando o padre Amâncio visitava a fazenda. E depois da comunhão, estava livre dessas faltas veniais, porque recebendo a absolvição no confessionário e ingerindo a sagrada partícula, estava novamente em dia com todos os meus deveres para com o mundo e para com Deus. Então, gente, olha lá. Ela mandava castigar os escravos, vendia as mães, e ela achava que cada vez que o padre fosse lá, que ela confessasse os pecados e o padre tomasse a hóstia, né? E o padre perdoasse, ela estaria zerada perante a união, perante a divina providência, né? E aí você vê o erro dela. A essa altura, escandalizado com a exposição, comecei a doutrinar. Minha irmã, essa razão de paz espiritual era falsa. Os escravos eram igualmente nossos irmãos. Perante o Pai Eterno, os filhinhos dos servos são iguais aos dos senhores. Ouvindo-me, ela bateu o pé autoritariamente e falou irritada. Isso é que não. Escravo é escravo. Se assim não fora, a religião nos ensinara o contrário. Pois se havia cativos em caso de bispos, quanto mais em nossas fazendas? Quem haveria de plantar a terra senão eles? E creia
que sempre lhes concedi minhas senzalas como verdadeira honra em minha fazenda, nunca vieram ao terreiro das visitas senão para cumprir minhas ordens. Padre Amâncio, nosso virtuoso sacerdote, disse-me na confissão que os africanos são os piores entes do mundo, nascidos exclusivamente para servirem a Deus no cativeiro. Pensa então que me poderia encher os escrúpulos no trato com essa espécie de criaturas? Não tenha dúvida, os escravos são seres perversos, filhos de Satã. Chego a admirar-me da paciência com que tolerei essa gente na terra, e devo declarar que saí quase inesperadamente do corpo por me haver chocado a determinação da princesa, libertando esses bandidos. Decorreram muitos anos, mas lembro-me perfeitamente. Achava-me adoentada havia muitos dias, e quando o padre Amâncio trouxe a nova da cidade, piorei de súbito. Como poderíamos ficar no mundo vendo esses criminosos em liberdade? Certo, eles desejariam escravizar-nos por sua vez e a servir a gente dessa laia. Não seria melhor morrer? Recordo que confessei com dificuldade. Recebi as palavras de conforto do nosso sacerdote, mas parece que os demônios são também africanos e viviam à espreita, sempre eu obrigada a sofrer-lhes a presença até quando? Até hoje. E quando veio, perguntei. Em maio de 1888. Bom, aqui ela já pontuou que quando o padre veio dizer que a princesa Isabel estava assinando a Lei Áurea, ela não se conformava. Ela achava que todos os negros escravos eram filhos do Satanás, né? E ela condenou essa atitude da princesa Isabel, né? E aí o padre, mais uma vez ela se confessou, e o padre a perdoou. Continuou André Luiz, né? Experimentei estranha sensação de espanto. A interlocutora fixou o olhar e falou: é possível que meus sobrinhos tenham esquecido de pagar as missas. Entretanto, deixei à disposição em testamento. Ia responder convocando-lhe os raciocínios à zona superior, fornecendo-lhes ideias novas de fraternidade e fé. Mas Narcisa aproximou-se e disse-me: André, meu amigo, você esqueceu que estamos providenciando alívio a doentes e perturbados? Que proveito lhe advém de semelhantes informações? Os dementes falam de maneira incessante a quem os ouve. Gastando interesse espiritual, pode não estar menos louco. Então Narcisa falou: André, de que adianta você falar para quem os ouvidos não estão preparados? Né? André Luiz ia dar mais uma lição de moral para ela, dizendo: não, você não pode pensar desse jeito, não é isso que é o correto. Ela não estava preparada para ouvir. Não adianta, os ouvidos dela estavam fechados, tapados completamente para esse tipo de explicação, de explanação, de faixa de entendimento. Ela sempre iria bater de frente com tudo que André Luiz fosse questioná-la, né? Lembra, eu sempre gosto de mencionar aqui nos vídeos, nas palestras, quando Jesus falou: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. Ou seja, nesse momento, essa senhora não estava preparada para admitir que os negros são iguais a nós, os brancos, né? Que os negros não mereciam ser escravizados. Ela não estava preparada. Por isso que ela estava sendo encaminhada para as câmaras de retificação, para que entrasse e começasse a entrar na faixa de entendimento que os escravos são iguais a nós. Aquelas palavras foram ditas com tanta bondade que corei de vergonha. Não se impressione, exclamou a enfermeira. Atendemos aos irmãos perturbados.
Mas a senhora é de opinião que estou nesse número? Narcisa, porém, demonstrando excelentes qualidades, tomou a expressão de fraternidade carinhosa e exclamou: não, minha amiga, não digo isso. Creio, porém, que deve estar muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito longo. Então, a Narcisa, porque quem questionou, né, foi a senhora que estava em perturbação. Ela questionou. Mas a senhora também é de opinião que tenho que concordar que os negros são iguais a nós? Narcisa, em bom tom, falou não. Né? Não, eu não digo isso. A senhora está muito cansada. Seu esforço purgatorial foi muito cansado. Foi muito longo. E a senhora deve estar cansada. Vamos conosco. Né? Então, tem horas que, vamos dizer assim, a boa mentira, essa é a famosa boa mentira, para que não entre digladiando como estava André Luiz com ela, entendeu? Então Narcisa usou da boa mentira. Não, fique tranquilo, minha irmã, a senhora está cansada e vamos conosco para a senhora descansar. Justamente, esclareceu a recém-chegada do umbral. Não imagina o que tenho sofrido, torturada pelos demônios. A pobre criatura ia continuar repetindo a mesma história, mas Narcisa, ensinando-me como proceder em tais circunstâncias, atalhou. Não comente o mal. Já sei tudo o que lhe ocorreu de amargo e doloroso. Descanse, pensando que vou atendê-la. E no mesmo instante, dirigiu-se a um dos auxiliares sem afetação. Você, Zenóbio, vá ao departamento feminino e chame Nemésia em meu nome, para que conduza mais uma irmã aos leitos de tratamento. Então, fim do 34º capítulo. Então, vocês veem, gente, que tem horas que não adianta a gente bater de frente com certas entidades, com certas pessoas. Lá, nas sessões de desobsessão, nós fazemos muito disso. Tem horas em que o questionamento não vale a pena você bater de frente, entendeu? Então você caminha para os amigos espirituais para que eles tomem conta de tudo aquilo, daquele momento, daquele estado de perturbação terrível em que o irmão está passando. Mesma coisa, essa nossa querida irmã, ela estava por um estado de perturbação em que ela não aceitava, ela não estava preparada para entender que os escravos têm que ser tratados de igual para igual como nós, né? Como todos nós, seja o rico, o pobre, o negro, o japonês, qualquer um de nós, seja qualquer um de nós, entendeu? Todos somos iguais perante Deus, todos somos irmãos perante Deus. Fim. Então é isso, minha gente. Vão lá, curtam, compartilham, inscrevam-se no canal, espalhem esse vídeo para o maior número de pessoas possíveis, não só esse vídeo, como qualquer vídeo de teor espírita, para que cada vez mais essa nossa querida doutrina seja diversificada, seja conhecida. Lembrando também que eu não edito os vídeos e todos os erros de leitura, os brancos que me dão na hora da explicação, estão aí, tá bom? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.